Silvânia aí, olha, só um minutinho, Sandra. Deixa eu me recompor aqui. Algumas das pessoas que eu conheço que estão aqui na A live, Teresa elas já... está falando que é complexo essa questão de escolher seu parceiro, né? É bem Complexo. complexo. Às vezes a gente bota a culpa em Deus, tipo, foi Deus que me Depois deu. que escolhe, né? A gente escolhe, a gente projeta as nossas expectativas, acha que ele vai mudar, que ele vai se transformar, ele ou ela, né? Se transformar naquilo que a gente imagina, e depois a gente põe a culpa em Deus, né, Daniele? Mas também tem muita gente que escolhe, pelo menos eu entendo, né? Sem nem saber por que escolheu, né? Eu vou falar assim, gente, como é que eu fui escolher essa pessoa? Algumas pessoas que estão aqui na live com a gente já fizeram suas escolhas, algumas, enfim, não foram responsáveis finalmente pelo término do casamento, mas vão se preparar para uma nova escolha. E aí tem gente também que escolhe ficar sozinha, né? O que nos leva a escolher? Né? Ótimo. O que a gente escolhe, quem a gente escolhe? Porque essa escolha ela é construída ao longo da nossa vida, desde a infância, com relação ao casamento dos nossos pais. Qual o primeiro modelo de casamento que a gente se depara, né? Que a gente tem contato na nossa vida? São dos nossos pais. Então, a partir daquilo que eu vejo entre eles ou não vejo, isso vai definir as minhas escolhas no futuro, né? E, fora isso, toda aquela glamorização do príncipe encantado, né? A princesa que vai encontrar o príncipe que vai encontrar a princesa. E isso se explica muito, Daniele, essa questão do nosso... A criança na barriga da mãe, né? Como A assim? criança, quando está lá... A mãe, quando está grávida, a criança, quando está lá, dentro da barriga da mãe, ela está quentinha, ela está confortável, né? Ela está suprida. E desde quando nós nascemos, a gente começa a ter perdas. Primeiro dessa barriga, depois da chupeta, depois da mamadeira, e por aí vai. Então é como se o ser humano estivesse sempre buscando aquele nirvana, aquele início gostoso, maravilhoso, né? Então isso influencia muito nessa questão da escolha, né? De você buscar algo que vai ser um paraíso, né? Aquele casamento perfeito, que não vai ter problema, aquele homem perfeito, idealizado, né? Então isso tem a ver com a... Começa dentro da barriga da nossa mãe. Ixi, então é mais complexo do que eu imaginava. Então, assim, Daniele, eu vou começar falando sobre a questão da idealização. Porque no início, quando a gente conhece uma pessoa, a gente não conhece realmente quem é a pessoa, quem ela é. A gente vai realmente conhecer depois que a gente se casa. Então, assim, porque quando a gente conhece alguém e está apaixonado, é muito mais conquista, né? Fica um conquistando o outro, né? Sempre mostrando o lado bom. Então, nesse momento da escolha, a gente projeta, idealiza muito mais do que aquilo que realmente é na realidade. Você entendeu o que eu expliquei? Entendi, mas eu vou te perguntar uma outra coisa. E por que tem pessoas que escolhem sempre a pessoa errada? Então, a gente vai entender no final da live. Até o final da live a gente vai entender por que a gente acabou escolhendo errado, né? Então, eu vou continuar aqui, que eu tô com, tipo assim, Roteiro. todos os tópicos, exatamente. Aí, o que você quiser perguntar, Daniela, se tiver alguma dúvida, você pode... E vai vendo também as perguntas, tá? Que você tá... Tá bom, eu tô com o computador aqui. Daí. Então, essa expectativa idealizada, a gente vai construindo ao longo da nossa vida, né? E em cima daquilo que a gente viveu ao longo da nossa história, na infância, na adolescência, as nossas faltas,
Porque eu procuro no outro aquilo que eu não tenho. As nossas escolhas são sempre pelo diferente, nunca pelo igual. Tipo, se eu me acho uma pessoa muito triste, muito calada, eu vou procurar aquele que é extrovertido, que é engraçado, né? Então, assim, isso é muito comum, né? Por isso que quando a pessoa já tem depressão no noivado, no namoro, ela precisa procurar ajuda. Porque ela está fadada a se casar e essa depressão piorar. Eu já peguei muitos casos assim. Então, as pessoas, é quase que uma escolha, Daniele, utilitária. Né? Você busca no outro aquilo que eu estou precisando. E eu vejo no outro o que eu busco. Tá tentando tapar um buraco. Exatamente. Daí a importância da gente resolver nossas questões do passado. Porque quanto mais carente, quanto maior esse buraco, maior vai ser a expectativa, maior vai ser essa demanda que ele venha me saciar nessa falta. E eu vou te dizer uma coisa, Daniele, ninguém supre aquilo que está faltando dentro de mim, da minha história. Pode suprir por momentos, né? Mas, assim, na sua plenitude, não vai suprir. É como se a gente pedir... Isso, Juliane, isso é inconsciente, exatamente. A nossa escolha é sempre inconsciente. A escolha do nosso parceiro é sempre inconsciente. Por isso que eu estou trazendo a consciência aqui para as pessoas com mais consciência poderem escolher. Porque, às vezes, a gente projeta tanto, eu que projetei, tá? Que aí, depois que casa e vê uma outra situação, eu vou cobrar do outro, que o outro me enganou, que o outro não sei o quê. E ninguém engana ninguém, Daniele. Por quê? Por mais que o outro venha se esconder, né, naquele processo de galanteio, de conquista, sempre dá sinais. Sempre tem sinais. Tem um Concorda? exemplo de sinal, assim, porque às vezes uma pessoa inexperiente de relacionamento, ela pode se enganar, não pode? Claro. Mas acho que quanto mais maduro você estiver, melhor vai ser a sua escolha, né? Isso aí eu vou falar Imagino que sobre quem isso casa... no final. A gente já está antecipando. Eu penso que é muito complicado você entender uma escolha inconsciente. Como é que traz do inconsciente para o consciente? Analisando a tua história de vida. Se analisando, olhando para a tua história de vida. Tem muitas pessoas, Daniele, por questões de ressentimentos e mágoas com o passado, com a sua família de origem, elas cortam. E quando cortam, elas perdem muitos detalhes de sua vida, de sua personalidade. Por isso que essa questão do corte emocional com a família de origem não é bom. É como se cortasse a raiz. Eu não sei se você estava na live passada eu estava falando com a Cristina, né? Do raízes para voltar e asas para voar. Asas para voar, asas para voar e raízes para voltar, né? Quem não assistiu, um repórter chegou para a mãe de Martin Luther King e perguntou o que ela fez para ter um filho tão proeminente, né? Um homem tão brilhante. E ela falou assim: eu dei para o meu filho asas para ele voar e raízes para ele voltar. Ou seja, você tem família, mas você pode ir. Você vai e pode voltar. Esse movimento da família, né, Daniela, a diferenciação, esse ir e esse vir. Né? Esse processo, essa tarefa. Porque a família, chega um momento que a gente tem que deixar a família para ir para o mundo. E conquistar as coisas no mundo, tipo casamento, faculdade, profissão, né? Então, muita gente corta essa raiz, né? O ideal não é isso. O ideal é você voltar lá atrás e trabalhar aquilo que está incompleto na tua vida. Às vezes é falta de perdão, né? Situações que aconteceram que você não conseguiu perdoar. Perdoar pai e mãe. Isso é muito importante. Você sabia que eu trabalho isso na terapia de casal, Daniele? Não, não sabia, não. Pai e mãe?
Não, não sabia. Eu estou aqui pensando que o quanto é desafiador, né, você fazer uma escolha, mesmo sabendo que a parte dessa escolha é inconsciente, manter essa escolha. Mas ninguém sabe que é inconsciente, Daniela. Ela passa a saber depois que faz terapia, depois que ela começa a fazer uma autoanálise. Então você sugere que todo mundo que está namorando ou começou um relacionamento pense na possibilidade de, antes de se envolver com alguém, fazer uma análise se está pronto para um relacionamento? Por exemplo, alguém que se separou... Tem grandes questões no teu passado, Daniele, que vira e mexe está voltando, né? Ela sofre, aquilo dói. É necessário, sim, a pessoa trabalhar aquela questão. Porque aquilo que não está resolvido no nosso passado se atualiza no nosso presente. E essa realidade vai ser atualizada justamente no nosso casamento. Com aquela pessoa de maior intimidade. Quem é mais íntimo, né? Depois que a gente se torna jovem adulto? É o nosso parceiro, é o nosso cônjuge. Então, e aí, agora, como é que faz quando a outra parte não entende e como é que você vai levar esse conhecimento para ela? Olha, é importante, porque assim, são duas coisas diferentes. O tema é como escolher o amor da sua vida. A primeira coisa, existe apenas um amor na vida inteira? Na minha crença existe, Daniele. Na minha crença, sim. Eu acredito. Mas aí, no caso, assim, você deu nó agora na cabeça. Mas vamos lá. Então, Daniela, eu acredito que sim. Só se você escolheu muito mal e a situação tá assim, não tem mais como continuar. No caso de vários adultérios, que até se houver uma traição, tem jeito no casamento. Já trabalhei com casais que trabalharam a questão da traição e saíram muito melhor de como era antes da traição. Tá? Não, eu digo assim, amor não é negociável, porque se for algo que você pode trabalhar, se você não resolver naquele casamento, você vai se separar, vai arrumar outra pessoa que vai repetir a mesma história. Num outro cenário. Não, eu digo assim, quando existe só um amor, ou um amor para a vida inteira, porque tem as fases na vida, né? Tem o primeiro amor na infância, tem o amor da adolescência, tem o amor da fase adulta. Você acha que essas escolhas no início da infância para a adolescência, elas podem se repetir também na vida adulta? As escolhas que tem na infância e na adolescência? Por exemplo, na escola. Não é uma brincadeira, Daniela. Seria mais na adolescência? Pode ser na adolescência também. Qual seria a pergunta? Ela tende a se repetir na fase adulta? Se não for resolvido, né? Eu estou falando da escolha para casar, Daniela. Não estou falando de namoro, não. Tá. Escolher aquela pessoa para se casar, para ter um projeto em comum. Você está entendendo? Entendi. Então ela tem que estar inteira no relacionamento para poder encontrar um outro inteiro. Senão ela nunca vai suprir o buraco do outro lá. A falta do outro. A live vai ficar gravada, Simone, no IGVT. A Simone acabou perguntando. Aonde que a gente parou mesmo, Daniele? Mas na escolha e de asas para voar e raízes para voltar, que é importante ter esse vínculo, porque senão a pessoa não sai bem do relacionamento, ela também acaba não tratando as suas questões, ela repete. De duas pessoas atualiza, né? A gente está falando de duas pessoas. Geralmente se fala assim, vou achar minha outra metade. Né? Então, essa fala de achar a minha metade, parece assim que está faltando em mim que o outro vai me completar. Isso aí já está errado. Eu preciso estar inteira para achar uma pessoa inteira para ambos se unirem e ter um projeto em comum. Você está entendendo? Senão fica assim, aquilo que está faltando em mim, alegria, né? Questões que às vezes faltam ao longo da nossa vida, a gente joga para o outro achando que o outro vai suprir. Então eu preciso estar inteiro nessa situação, eu preciso estar bem comigo. E aí eu vou convidar o outro para estar do meu lado e compartilhar
esse bem-estar. O que a maioria das vezes acontece é você não está bem, aí quando está com o outro, parece que, né? Aí tem a paixão, né? Tem lá os hormônios, aí parece que é igual a droga, né? A pessoa fica meio que extasiada. Só que paixão, ela tem duração de 3 anos. De 2, 2,5 a 3 anos. Depois passa. Então, é nesse momento da paixão que tem muita idealização. Né? A pessoa ela está muito mais escolhendo por estar projetando algo para essa pessoa do que, na realidade, o que ela está vendo. Então, assim, eu estou falando isso para depois que se casar, mas ele me enganou. Eu vou contar uma história, eu estava lembrando hoje, eu era adolescente, tenho uma amiga, né, só que eu perdi muito o contato com ela. Quando ela namorava o rapaz, por 2 vezes, dentro do ônibus, eles viajando de um estado para o outro, ele deu um tapa na cara dela. E depois, numa outra situação também, ele deu um sacolejo nela na frente das pessoas. E ela apaixonada por ele, e ele apaixonado, e todo mundo falando assim, não, sai, esse cara é agressivo. Ela, não, ele estava nervoso. Não, ele é nervoso, isso vai... foi um momento, assim, eu também fiz isso, justificando o comportamento dele. E todo mundo contra. Por isso que, assim, essa questão da idealização, Daniela, entra na negação. A pessoa passa a negar esses sinais. O que aconteceu? Eles casaram e foram passar a lua de mel, onde eu fui também na mesma casa, né? Lá em uma praia, na região dos Lagos. Na primeira noite de núpcias, ele deu uma coça nela, que ela ficou toda machucada. Você está entendendo desses sinais? Sim. A idealização, né? A negação, isso é muito comum num relacionamento onde tem abuso. Né? O abusador, quando ele chega, ele não chega batendo, não. Ele chega muito pelo contrário, amando muito, protegendo muito, né? E muito intenso, para conquistar aquela pessoa. E depois que ele começa a se mostrar e abusar emocionalmente, muitas vezes até fisicamente. Então, quando acontece o abuso, a vítima fica pensando, querendo recuperar aquele primeiro momento, que era muito intenso, que era muito bom, que era um protetor, que era como se fosse... Você está entendendo? Ela fica buscando Sim. aquele primeiro momento, como se buscasse a barriga da mãe. Você está entendendo? Então, assim, é muito a escolha e as questões é muito mais acima de idealizações do que de uma realidade. A gente só vai conhecer o nosso parceiro depois que a gente casa, verdadeiramente. Mas sempre tem sinais. Ok? A questão é ficar atenta aos sinais. Exatamente. E quanto maior as tuas questões, as tuas lacunas, os teus vazios, mais projeção, mais idealização você vai jogar para o outro. E quanto maior a expectativa, maior a frustração. Maior a frustração. Eu me lembro do meu primeiro casamento, um exemplo bobo assim, mas, gente, quando eu me casei, nossa, eu vou ser super feliz, um casamento, todo mundo acha que vai ter um casamento diferente, todo mundo, né, Daniele? Primeiro casamento. Acha que não. Aí eu me lembro que na lua de mel, eu fui apertar a pasta, acho que no meio. Aí veio reclamar, porque isso é muito comum, né? Veio reclamar, né? Pô, mas por que você apertou assim? Pô, apertar no meio. Daniela, eu fiquei tão frustrada. Aquilo me deu uma tristeza. Como assim? Bem que me falaram isso, que na lua de mel, depois que casa, reclama. Tipo assim, pra mim aquilo nunca aconteceu comigo. Então, assim, eu tô falando de um exemplo meu. O que pode acontecer com as pessoas, né? De entrar, assim, muita fantasia, né? E quais são os principais sinais que as pessoas têm que estar atentas? Pegando o gancho aqui com a Simone, as pessoas precisam estar atentas antes de se casar. Violência, relacionamento, como trata. Minha mãe dizia assim, ó,
veja como ele trata a mãe dele, porque da maneira que ele te trata, a maneira que ele trata a mãe vai ser a maneira que ele vai te tratar. Isso é verdade? Ou é lenda? Absoluto. Dona Delva é psicóloga, PhD em terapia de família. Ô, mulher sábia! É verdade, Daniele. Veja como ele trata a mãe, veja como os amigos, o que os amigos estão falando, que as pessoas de fora é um outro olhar, né? E geralmente, no relacionamento abusivo, a vítima não ouve ninguém, ninguém. É um processo de negação quase que psicótico. Quase que parece que a pessoa está surtada. Ver a história de vida dele, ver os outros casamentos, né? Não ficar só ali entre ele e você, porque às vezes engana mesmo, né, Daniele? Mas sempre, o ser humano ele é falho. Não existe o crime Sim. perfeito, né? Uma hora vem tudo à tona. Então, idealização. Outra idealização também que a gente tem é que o outro vai mudar, né? Ou eu vou conseguir mudar o outro, ou depois do casamento vai melhorar. Quem não casou achando isso? No primeiro casamento, espero. Se casa assim, não valeu no primeiro, né? A mulher, o homem acha que sempre vai, né? Aquela coisa, não, depois que casar melhora, que nem um casal em crise, né? Depois que tiver um filho vai melhorar. E não é assim, né? O casal meio que vai protelando, né? Então, assim, e geralmente o que acontece? O nosso motivo, outro ponto que eu vou jogar, uma outra pimenta também. Só uma pimenta aqui que combina com outras coisas, que eu acho que é a Ana Cláudia Azevedo, que estudou comigo, que tá aí, Ana Azevedo. A questão das drogas também, né? Começa, não, é só de final de semana, só um pouquinho, é de vez em quando, e aí quando vê o estrago é enorme, né? Então, eu acho que a negação... Antes do casamento e depois do casamento? Isso. Essa questão de drogas, realmente, porque assim, tudo antes não é pessimismo, gente, por favor, experiência. Tudo que antes era bom, depois piora. Ou era bom, ou era normal. A tendência depois do casamento é piorar. Por que é piorar? Porque você vai estar lidando com aquela pessoa todos os dias, aí vem as contas, vem as pressões da vida, né? Essa questão da pandemia. Quantas pessoas que estão conhecendo, né, seus parceiros, que muitos viviam na rua, viviam com os amigos, viviam fugindo do casamento, e hoje em dia estão lá, né, frente a frente. Então, tudo aquilo que você vê, você projeta aquilo dentro do casamento numa perspectiva daquilo poder piorar. Por exemplo, se o cara bebe, não é alcoólatra, vê a história de vida dele, se o pai era alcoólatra, se ele tinha tios alcoólatras, né? Essa questão do padrão de repetição, de repetição de comportamento. Então, assim, vai ficar atento a esses sinais, né? E não ali o que você está vendo. Você quer perguntar alguma coisa? Eu quero. Eu acho que o que a Ana Cláudia colocou... Só um minutinho. Aquilo que a Ana Cláudia colocou como dos vícios das drogas, eu acho que o padrão de repetição também se aplica. Por exemplo, a mãe que tem o filho dependente químico, ela também passa por um processo de negação, ela está vendo os sinais, mas a coisa potencializa. Muito e aí Daniele. É muito parecido. Porque o amor está muito vinculado, né, nessa relação, né? Então, acho que quando você ama, você, de uma certa forma, acho que o teu próprio cérebro deve dar uma protegida para você não encarar a realidade que é tão dura, né? E aí você precisa de muito apoio para isso, né? Eu estou falando de amor, no caso, paixão de uma escolha, que você está escolhendo. Senão a gente vai confundir aqui. E geralmente pessoas que vieram de famílias com dependência química, né, que tem esse processo grande de negação, geralmente vão negar muito nas suas escolhas, né? Não vão ver os sinais, vão ter mais dificuldade de ver a realidade. Porque a nossa lente de como a gente enxerga o mundo
a gente traz lá da nossa família, né? A gente aprende tudo dentro da nossa família. A gente vê o mundo com as lentes da nossa história. Se a tua mãe, né, de repente tinha um óculos com lente cor-de-rosa, é bem capaz de você também ter essa lente, também usar essa lente cor-de-rosa, né? Ou então usar uma outra lente oposta. Geralmente ou a gente repete ou a gente faz totalmente diferente. E isso também no caso com relação ao casamento, nas escolhas. Ou a gente escolhe para repetir um padrão de casamento que foi dos nossos pais, ou então para, tipo assim, não, quero tudo diferente. E na sua experiência, qual é o percentual disso? De quantos das pessoas que você atende, as pessoas mais repetem ou repelem? Repetem. Não, repelem não. Faz Faz o oposto, né? faz o oposto, repetem. A tendência natural é repetir, é mais confortável repetir porque já conhece a história, né? Mas é uma repetição inconsciente, Daniele. A pessoa não percebe que está repetindo. Às vezes ela vai cair a ficha na terapia. E a pessoa fica assim, gente, como é que eu não enxergava? Tem situações não, né? Quem aqui já não casou com uma pessoa, né? E toma uma atitude, aí você, no meio daquela atitude, você fala, gente, igualzinha a minha mãe, que fazia com meu pai, que eu tinha uma raiva quando ela fazia isso, né? Isso aí são repetições que a gente até na hora se toca, né? São conscientes, mas tem situações que são inconscientes. São inconscientes. E até provocam a situação, por exemplo, bebê. Às vezes vem de um pai alcoólatra, né? E a pessoa sai de casa portando, ressentida com esse pai que fez insanidades. E aí a pessoa né, bebe, aí casa. Mas o que ela aprendeu inconscientemente? A resolver anestesiar, né? As tensões, as dificuldades da vida, a dor, a resolução de problemas se anestesiando. E daqui a pouco ela começa a beber, sem perceber, ela está repetindo igual o pai. Ou vice-versa, né? A menina que também saiu mal com esse pai que bebia muito e casa com um cara que se torna alcoólatra e repete o mesmo padrão, o mesmo tema de repetição. Por isso que eu falo, tem questões do nosso passado que é importante a gente dar uma olhada para isso e tratar disso. Se vai ser com terapia, se vai ser com um conselheiro, se vai ser com uma amiga, enfim. Olhar e rever isso, porque crise no casamento tem a ver com situações mal resolvidas na tua família de origem. Tanto que, terapia de casal, eu trago, se a pessoa liberar, tá? Eu trago a família de origem para o atendimento. Então, outra coisa também, Daniele, que a gente já comentou aqui, sempre dois adultos, né? Então, se você está namorando um cara, ou está noivo, né, ou de uma menina que imatura, você percebe imaturidade no comportamento dessa pessoa, não tem um bom prognóstico de um casamento feliz, saudável, né, de uma união saudável. Porque duas crianças não se casam, dois adolescentes não conseguem se casar. Às vezes eu recebo no meu consultório, Daniele, uma mãe com um filho no colo, quase que falando assim, segura aqui para mim, me ajuda que tá pesado esse filho. Às vezes é uma filha com um pai, às vezes são dois adolescentes, né? Quando eu falo adolescente, criança ou adulto, eu estou falando tem um tempo cronológico e tem um tempo emocional. E às vezes ela está lá no seu passado, paralisada emocionalmente, ou na sua infância ou na sua adolescência. Por exemplo, casos de abuso. Eu estou indo mais, né? Uma coisa bem mais grave. Enquanto pode ser abuso sexual, emocional, né, físico. Se você não perdoar o seu abusador naquele momento que você recebe, né? Não, depois que passa, você viveu aquela situação na infância ou na adolescência. Se você não perdoa aquela pessoa, você fica emocionalmente ao longo da sua vida com a idade emocional onde aconteceu esse trauma.
Eu estou passando muita informação, Daniele. Então, assim, tem pessoas... Por que eu preciso de 2 adultos? Eu preciso de 2 pessoas que realmente entraram, amadureceram e hoje são 2 adultos. Adulto perdoa, adulto no adulto, assim, um adulto saudável, né? Geralmente não vai... Sim. Quem que fica procurando um monte de menina na rua? Adolescente, né? Fica com a menina, beija aqui, aí beija várias, né? Então, assim, para que esse casamento, né, essa união seja saudável, é necessário que os 2 sejam pessoas emocionalmente adultas. Senão, por exemplo, eu recebo casais no consultório que parecem 2 crianças, né? Ele não sei o que, ele não sei o que ela vem, fica daí ele. Sabe, aquelas 2 crianças reclamando com um adulto, ele bateu em mim, mas ela foi puxou meu cabelo primeiro, não sei o que, entendeu? Tipo assim, criança não se casa, gente, não tem como ter um relacionamento maduro. A gente vê muitos casais que emocionalmente não estão maduros, né? E fica revivendo, né, essa idade emocional. Porque o adulto, Daniele, quem é o adulto? É o jovem adulto que sai de casa, ele se estabelece profissionalmente e se estabelece a nível de relacionamento. Esse é o comportamento do adulto, né? Então tem gente que casa, mas ainda não se tornou adulto. E outra coisa que eu botei aqui também, da gente se despedir das coisas do passado. Se alguém está pensando em casar, né, ter um relacionamento duradouro, tem muitas coisas que a gente precisa deixar para trás, né? Então tem gente que quer casar, mas não quer largar os amigos, a cerveja o dia inteiro, com futebol, né? Sai de casa 9 horas da manhã e chega 8 horas da noite. Então, assim, essa questão também de você se despedir, todo ganho tem suas perdas, né? Então a gente precisa se despedir de coisas da vida de solteiro. Senão você não se casa. Eu sempre digo que todo fim também é um começo, né? Uhum. Daniele, eu falei tanto que a gente tem 10... Apesar que eu já estou respondendo muitas perguntas, né? Tem uma pergunta aqui. Pode perguntar. Vou parar, agora só vou responder. De Lemos, Isabel... Olha, daria para fazer... Tudo bem? Com esse tema aí daria para fazer várias. E é um tema que, se deixar, Daniela, eu não paro de falar. Casal é uma coisa assim que eu gosto muito. Enquanto você estava falando, eu fui pensando em várias situações, várias escolhas, várias repetições. E não tem como não pensar. Né? Não, eu estou na poltrona aqui confortável, eu estava me sentindo já no divã. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo abrir. Será que não tem? Tem sim. Tem uma que parece boa, só que eu não estou conseguindo. A idade chegou pra gente, né? A gente já não enxerga mais. Qual a postura... Eu sempre pensei... Peraí. Tem Maria... Fala, você fala. Vou falar. Qual a postura que costuma dar certo? As diferenças que se completam ou os semelhantes que formam uma parceria mais completa? Eu vou responder da seguinte forma. A gente sempre escolhe pela diferença. Eu nunca vi 2 casais chegarem perto de mim, assim, procurar ajuda ou eu conhecer no dia a dia, que são 2 pessoas iguais. O que eu percebo que na relação as pessoas vão se afinando, né? Ficando mais maleáveis, mas assim, geralmente são assim, extrema polarização, né? Então, assim, esses 2 opostos, eles vão meio que se, Eles se atraem e se repelem? No início, os opostos, no início, eles se atraem, os opostos, mas depois eles... Exato. Mas depois eles se repelem? Depois da paixão, sabe o que acontece, Daniele? A pessoa escolheu pela diferença, depois ela quer que o outro seja igual a ela. O motivo de você escolher aquela pessoa, no futuro, vai ser o motivo da separação. Isso aí dava uma live.
Os opostos que se atraem se repelem. Eu queria fazer uma pergunta para o pessoal que está aqui. Quantos aqui estão no seu segundo relacionamento? Marca aí um joinha aí. Deixa eu ver aqui. Só para a gente ter uma ideia. Porque eu entendo que seja saudável as pessoas que já estão no seu segundo relacionamento ou caminhando para um segundo, estão podendo ouvir isso agora. Tipo, vai ajudar nas escolhas, né? E entender também o outro. Porque a ideia não é que ninguém... Não é o ideal que ninguém se separe, né? Deus não fez o homem para se separar, mas havendo a impossibilidade de se manter juntos, escolher uma segunda pessoa no segundo casamento, fazendo uma escolha mais assertiva, é muito melhor, né? Daniela, o que eu percebo é que no segundo casamento as pessoas têm menos idealização, muito menos. Muito menos, né? Isso eu tenho certeza. A questão do segundo casamento é a complexidade dessa relação, né? De ter ex, de ter filhos de outro casamento, aí você vai ter filhos seus, né? Então, é essa complexidade que dificulta mais. Mas eu acho que na escolha, só se a pessoa não aprendeu, né? Ela está muito cega. Ou nem questão de aprender, ou não se tratou, né? Porque se você não se trata, você repete. Você vai escolher com o mesmo padrão. Né? Eu posso falar por mim. Eu já tive a experiência de passar por relacionamentos que quando você mesmo disse assim, é igualzinho, tá repetindo. E é difícil, não, é diferente, não tem nada de diferente, era tudo igual. Né? Graças a Deus eu fiz terapia, eu demorei muito para passar por esse processo, eu sempre digo, para mim levou mais tempo do que para algumas pessoas, eu levei 15 anos até tomar a decisão de casar de novo, não porque eu fiquei namorando 15 anos, não, eu fiquei praticamente, conheci, meu marido tem 4 anos, mas até chegar a ele foi uma caminhada de muitos erros e muita negação. Né? E eu te digo hoje, se eu tivesse ouvido algumas coisas como essas hoje, talvez eu tivesse acertado logo há muito mais tempo. Né? E alguém quer fazer alguma pergunta? A Marcela está dizendo que achou que fosse a Ana Lu que ia falar. Não, a Ana Lu tem que comer muito feijão com arroz ainda. Ó, muito. A Simone falou, tem o pânico de viver uma nova separação. A pessoa, ela sai de uma separação, ela vai com esse fantasma, né, Daniele? Achando que... A falência do casamento, né? Tipo assim, vai acontecer, isso vai acontecer de novo, né? Então, Simone, não tenha pressa. Se está em pânico, não se case. Não tenha pressa. E se está casada, procure ajuda. Isso aí. Se está casado, procura ajuda. Se separou, dá um tempo, vai se conhecer, vai fazer aquilo que você gosta, vai estudar, vai aprender coisas novas, faça amigos. Eu estava até lembrando para a Ana Lu que há uns 8 anos atrás, eu acho que 10 anos atrás, eu estava na faculdade, voltei a estudar e teve um dia dos namorados que eu passei com 3 amigas. Nós fomos para uma pizzaria, comemos, rimos e cada uma foi depois para sua casa. Sem crise, sem dor, sem eu nunca mais vou arrumar ninguém, não. A gente se divertiu e foi tão bom. Depois as duas casaram, eu fui madrinha das duas e eu passei por um momento, as duas já casaram, será que eu não vou casar? Não, tem tempo para tudo. Então, se você está sozinha agora, aproveite tudo aquilo que você pode acrescentar na sua vida. Seja uma terapia, seja uma faculdade, um mestrado, um doutorado, uma viagem. Faça tudo aquilo que você não fez positivamente para você, invista na sua vida. Porque quando você estiver maravilhosa, pronta, você não vai escolher... Casar, aí tá na hora. Quando na hora que você já nem precisa mais de ninguém, aí vai aparecer, porque você vai estar inteira. E aí vai aparecer uma pessoa legal. Quando você tá vazio, você só vai arrumar barrigudinho. Mas se você estiver inteira, feliz, pessoas felizes atraem pessoas felizes. Pessoas doentes atraem doentes. Então, quando eu passei 15 anos, e quando eu achei que eu já
Tipo, ó, já a Ana Lu vai casar, vai se formar, não quero mais nada na minha vida, tô feliz. E eu tava tão feliz que apareceu a pessoa, certo? Graças a Deus. Então, essa é a minha palavra para vocês. Vamos ver, ver se tem mais outra pergunta aqui. Que daqui a pouquinho vai acabar, Daniele. Zé, diz o seguinte, ó. Estou sozinha, mas eu estou atenta a tudo com mais atenção, mas quero ter um novo relacionamento. Ótimo, Zezé. Você é nova, é bonita, suas filhas estão criadas, você teve um marido maravilhoso, você tem todo o direito de começar uma nova vida e vai saber escolher muito bem. Uhum. Você já tinha um maridão. Que falou que está sozinha, está se amando. Está no caminho certo, minha filha. Isso aí. Ana Azevedo. Simone, isso aí, ó. Cristã julga demais quem se separa. Isso é um tema para outra lá. Isso eu sou escolada, tá? Se você quiser, eu faço uma... que a comunidade julga quem está separado. Isso aí, minha filha, se você quiser, eu faço uma live aí 24 horas para falar de todos os preconceitos que eu vivi durante esses anos tanto. Todos. De tudo. Mas, até o dia que eu falei assim, gente, quem me ama, eu só quero estar do lado de quem me ama, quem me quer bem. E bola pra frente. Tem uma música que diz, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Porque chega uma fase que se você não se amar, a gente fica preocupado com os outros. Daniele, eu vou aproveitar e fazer uma propaganda de um grupo que eu estou montando com a Cris, que eu fiz a live na semana passada. É uma terapia de grupo, com 4 pessoas, meia hora para cada um falar. E nessa meia hora, ou a Cris, a gente pode fazer intervenções sistêmicas. Esse tipo de trabalho. Né, a gente chama de links, aquilo que está acontecendo agora, mas que você linka com o passado. Né? Então, assim, é uma boa oportunidade das pessoas se tratarem. É online, vai ser online. Né? Então, começa quando? A gente está recrutando pessoas, mas assim, acho que daqui a uma semana a gente já vai começar a colocar. A Beth falou, a colocar em prática. A Beth falou, hoje eu me amo. Linda. Beth, sua filha está linda, Beth. Está uma mulher. Gente. A Beth é que ele tem um casalzinho de dois loirinhos lindos, os olhos verdes, que era lá da Nova Vida? Não, é outra. É lá de Botafogo. É outra. Ah, tá. Então, gente, Silvânia tá aqui, ó, de boca aberta. Silvânia tem muita história para contar também, viu? É tua amiga, Daniele? Silvânia, mãe do Igor Lourenço. Silvânia! Tudo bem? Muita gente. Gente, a gente vai acabar... Passado. Quanto tempo tem ainda de live? Eu acho que tem só 5 minutos, Daniele. Mais então, alguma pergunta aí, gente? Gostaria de agradecer a todo mundo que na última live terminou rápido. Eu falei assim, gente, eu nem agradeci as pessoas que estavam assistindo. Então hoje eu queria agradecer ao vivo, né, a todos vocês. Obrigada pelas perguntas, por estarem aqui conosco. Vai, Daniele. Eu também quero agradecer e mandar um beijo para todo mundo aqui. Tenho aqui, ó. Eu queria fazer um elogio aí. Eu não conheço o Rodrigo. Simone. Simone, eu não sei se você é minha amiga ou da Daniele, mas você pode entrar em contato comigo, se for minha amiga, Macieira da Silva. Conhece, Daniele? Pode falar pelo Instagram comigo, Simone. Tá. Ó, eu queria elogiar aí a coragem do Rodrigo. Eu não conheço o Rodrigo, mas se você tá... Porque para o homem, a gente está falando para a mulher, a dificuldade de escolher, o homem eu acho que é mais complicado ainda, porque ele tem muito mais possibilidades. Então, em meio a tantas possibilidades, fazer uma escolha certa envolve muitas outras coisas, né? Eu acho que... Parabéns, Rodrigo. Eu não conheço você, mas você está no caminho certo, de escolher, de se conhecer, de ouvir e fazer uma escolha saudável, porque relacionamento saudável, eu falo que é igual a cozinha. Inclusive, tem um livro maravilhoso, quem puder ler, chama-se Arroz de Palma. Muito bom esse livro.
Um outro livro também que eu recomendo é esse aqui, ó. Pare de se sabotar e dê a volta por cima. Se você quiser ler, vai ser muito bom. E de Deus também, né? Livramento. Porque Dani, queria te agradecer pela tua participação. Você é uma querida amiga, do coração. A gente tem muita história, né? Quer falar alguma coisa, se despedir das pessoas, que já vai cair, né? Eu quero só agradecer a nossa parceria pelo convite, né? Porque a gente tem muita coisa vivida juntas e poder compartilhar depois de muitos anos. Pessoas aqui, tem gente que conhece a gente há 15, 20, sei lá, 30 anos. Olha, assim. E eu quero dizer para vocês, olha, todas as coisas cooperam para o bem. Então, se você está sofrendo agora, está sozinho, espera. Que Deus está tratando o seu caráter. Vai se passar. está doendo, Deus vai passar. Eu detestava ouvir isso, mas... É igual a pandemia, né, Daniele? Vai passar. Vai passar. Demora, mas passa. E nesse período, Deus está cuidando do seu caráter, da sua fé, da sua espiritualidade, dos seus relacionamentos, trazendo cura, restauração, tanta coisa boa que você só vai ver lá na frente, mas eu já estou te antecipando, fazendo um spoiler aqui. Então, se está sozinha hoje, espera que o melhor de Deus ainda está por vir. E se você se separou agora, se trata. Vai passar. Não é o fim do mundo, não. Se eu sobreviver, qualquer um sobrevive. E você vai ser muito feliz ainda. Se você tiver apoio, então mais ainda. Querida, sempre bom estar com você. Não sei quem me perguntar, tua irmã, Sandra? Eu falei, deixa de ser, né, Daniele? É o mesmo pai. Tá bom? Fiquem com Deus, bom, gente. Agradeço a todos vocês. E você tem namorada, peraí, se você tem namorado, tem marido, você aproveita que hoje é dia. Vamos comemorar. Tchau. Beijo. Tchau.